Estamos começando o terceiro bloco do Guajará Notícias. Agora vamos falar um pouco mais sobre esporte. No domingo aconteceu um episódio um tanto constrangedor. Um veto a Diego Hipólito no Domingão não passou de mais uma grande burrice, afirma Flávio Rick em seu blog. Ele diz assim: justa e perfeitamente na medida a reação do Fausto Silva, no domingo 17, diante da estranha e descabida proibição do atleta Diego Hipólito em participar do seu programa. Proibição que teria partido de Fernando de Carvalho Lopes, técnico da seleção de ginástica afastado após a acusação de abuso sexual. Ontem, com outra versão, informou-se que o autor da proeza foi Marcos Goto, treinador atual. Outro ou bispo, a desastrada consequência foi a mesma. Como se percebeu, o impedimento imposto ao atleta só aumentou a repercussão de um fato que o programa global jamais iria abordar. Entre outras razões, por se tratar de um caso que ainda será julgado e porque a sua participação seria num quadro musical com as presenças de Neymar, Paulo Zulu, Caio Ribeiro e Daniele, irmã do Diego Hipólito, e também atleta do mesmo esporte. Foi extremamente constrangedora a situação do ginasta brasileiro diante dos acontecimentos. Diferentemente do presidente do COI, Arthur Nussmann, que interveio e deu o nome de quem tinha proibido. Diego ficou transtornado e teria desmaiado, não suportando o momento de maior pressão. Lamentável, conclui o Flávio Rico. Infelizmente, a cena foi de fato muito constrangedora. Nome de pessoas que não tinha nada a ver com a situação terminou sendo citada e um caso quase que desconhecido ou não muito falado terminou voltando à tona. Você sabia que hoje, dia 19 de julho de 2016, é o Dia Nacional do Futebol? O Dia Nacional de Futebol é comemorado em 19 de julho. O futebol é um dos esportes mais populares do Brasil. O país é muito conhecido pela quantidade de seus jogadores e times e frequentemente estão disputando competições mundiais. Essa data foi escolhida e criada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 1976. O objetivo era homenagear um time do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 1900. O Esporte Clube Rio Grande foi o primeiro time registrado como clube de futebol no Brasil e é o clube há mais tempo em atividade no país. A nível internacional, o futebol é homenageado em 10 de dezembro, data criada pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial do Futebol. Confira um vídeo falando um pouco sobre a história do futebol no Brasil. Muita gente não sabe, mas no dia 19 de julho comemora-se o Dia Nacional do Futebol, o esporte mais popular do país. A origem do esporte se deu por volta do ano 2600 a.C., na China. Na época, cada time tinha 8 jogadores, num campo de 14 metros. Já em 1863, os representantes dos clubes de futebol ingleses, após 6 reuniões em Londres, fundaram o The Football Association. A associação então redigiu um código com 13 regras que foram modificadas ao longo dos anos até chegar ao número de 17. Só em 1870 é que os times passaram a ter oficialmente 11 jogadores em campo. O futebol profissional começou na Inglaterra no ano de 1885. Em 1849, o futebol chegou ao Brasil
através de Charles Miller. Ele nasceu no Brás, em São Paulo, e aos 9 anos foi estudar na Inglaterra. Lá aprendeu a jogar futebol. Quando voltou ao país, ficou surpreso ao saber que ninguém praticava o esporte por aqui. A sorte é que ele trouxe na bagagem 2 bolas, uma agulha, uma bomba de ar e 2 uniformes. E assim, o futebol se tornou uma paixão nacional. Em virtude da popularização do esporte em todo o mundo, no dia 21 de maio de 1904, em Paris, surgiu a FIFA, Federação Internacional de Football Association, que passou a organizar internacionalmente os interesses ligados ao futebol. A Copa do Mundo é o segundo maior evento esportivo da Terra, seguido dos Jogos Olímpicos. A Copa é realizada de 4 em 4 anos. O Brasil foi o único país a participar de todas as Copas do Mundo. Além do futebol masculino, hoje o futebol feminino também é reconhecido em todo o mundo e principalmente no Brasil. Marta, a atacante da nossa seleção brasileira feminina de futebol, foi escolhida pela 4ª vez seguida a melhor jogadora do mundo. No Brasil, a primeira partida de futebol feminino foi realizada em 1921, em São Paulo. Quem escolheu a data de 19 de julho como Dia Nacional do Futebol foi a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para homenagear o primeiro time registrado como clube no Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 1900. Bonito vídeo você pôde assistir contando a história do futebol no Brasil. Neymar fica de fora de lista da UEFA para eleger melhor jogador da Europa. A UEFA divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista de 10 atletas indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2015-2016. A maior surpresa da lista foi a ausência do atacante brasileiro Neymar, que não viveu seu melhor ano com a camisa do Barcelona. O prêmio será entregue durante o sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, que acontece no dia 25 de agosto em Monte Carlo. O Real Madrid, vencedor da última edição do torneio europeu, é o clube com mais jogadores indicados ao prêmio. Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus também emplacaram jogadores na lista. Vencedor em 2011, ano em que foi criado, e 2015, Lionel Messi vai em busca de seu terceiro prêmio. Os outros vencedores foram Andrés Iniesta em 2012, Franck Ribéry em 2013 e Cristiano Ronaldo em 2014. Confira a lista dos 10 indicados: Gareth Bale, do Real Madrid, Gianluigi Buffon, da Juventus, Griezmann, do Atlético de Madrid, Toni Kroos, do Real Madrid, Lionel Messi, do Barcelona, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, Thomas Müller, do Bayern de Munique, Pepe, do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid e Luis Suárez, do Barcelona. Com certeza aí essa briga vai ficar novamente entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Que vença o melhor. Você já ouviu falar de Raimundo Fagner Cândido Lopes? Ele, nascido em Oroz, Brasil, em 13 de outubro de 1949. É um cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor brasileiro. O mais novo filho de seu José Fares, imigrante libanês, e dona Francisca. Raimundo Fagner nasceu na capital cearense, embora tenha sido registrado no município de Oroz. No entanto, passou a juventude na capital Fortaleza, no bairro Piedade. Cursou arquitetura e fez parte dos grupos musicais Jovens
do início dos anos 70, que embalavam as festas dos clubes sociais da época e as tertúlias realizadas nas casas de jovens festeiros da cidade. Entre estas bandas musicais estavam os Magníficos, os Magnatas e o mais famoso, os Faraós. Aos 5 anos, ganhou um concurso infantil numa rádio local. Na adolescência, formou os citados grupos musicais, vocais e instrumentais e começou a compor suas próprias músicas. Venceu em 1968 o 4º Festival de Música Popular do Ceará com a música Nada Sou, em parceria com Marcos Francisco. Tornou-se popular no estado e juntou-se a outros compositores cearenses como Belchior, Roger Rogério, Ednardo, Ricardo Bezerra e Fausto Nilo. Atualmente, passa parte do seu tempo em que não está viajando na Praia das Fontes e pode-se dizer que reside na linda praia cearense. Vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz? E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz? Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz? Você pôde conferir a grandiosidade do talento de Raimundo Fagner. Suas canções, suas músicas embalou muitos e muitos romances. Com certeza, quase todo mundo aí que tem 25, 30 anos tem alguma história para contar cuja as músicas de Raimundo Fagner tenha algum sentido, tenha alguma participação muito especial. O Guajará Notícias vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 18h55 pela sua, pela minha, pela nossa TV Guajará, Canal 7. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã e tenham todos uma boa noite.